Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu próprio Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas que a luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal e odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados do meu coração, quarto domingo do tempo da Quaresma, domingo da alegria, e a gente ouviu, segunda leitura, Paulo dizendo assim, nosso Senhor Jesus Cristo é rico em quê? Misericórdia. A alegria do nosso coração é sabermos que temos um Senhor, Salvador nosso, que é rico em misericórdia. Por que traz alegria ao nosso coração saber que o nosso Senhor é misericordioso? Porque se Ele não fosse misericordioso, tadinho de nós. Quantas vezes nós nos apresentamos, por exemplo, diante do Padre para pedir perdão dos nossos pecados, e apresentamos lá o pecado que a gente já apresentou na confissão anterior, na outra confissão e na outra. Se o Senhor não fosse misericordioso, o que seria de nós? Às vezes a gente tem que olhar para o exemplo de Jesus e pensar, se nós que somos seguidores de Cristo, também exercemos a misericórdia que nós recebemos. Mas o nosso coração precisa se encher de alegria ao sabermos que temos um Senhor que é rico em misericórdia, o Senhor que não quer que a gente fique parado no pecado, mas o Senhor que quer nos reconduzir à vida pela misericórdia. A alegria desse dia está também no texto do Evangelho que nós proclamamos. De fato, Deus amou tanto o mundo que entregou quem? Seu Filho por amor de nós. Então é alegria para o nosso coração sabermos que temos um Deus que nos ama. Veja, filhos, às vezes nós andamos pelas beiradas do mundo, tem muitas pessoas que são entristecidas, porque dizem assim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me entende. Tem gente que se acha incompreendido, gente que se acha não amado, gente que se joga pelas periferias da vida, se deixa passar os dias na cama, não se levanta para ir para lugar algum, e você vai, por quê? Qualquer motivação, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Nós temos um Deus que nos ama, eu tenho um Deus que me ama, você tem um Deus que te ama, e é um Deus com o qual nós podemos nos relacionar, porque Ele se relaciona conosco. Podemos nós nos relacionarmos com esse Deus que é um Deus amor. Deus é amor. É alegria ao nosso coração, sabemos que temos um Senhor misericordioso, um Deus misericordioso. Alegria ao nosso coração, sabemos que temos um Deus que nos ama e um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança.
Então sabermos que nós também temos capacidade para amar, e também temos capacidade para sermos misericordiosos, é alegria ao nosso coração. Por isso que no meio da quaresma a liturgia reserva um domingo para a gente refletir nesse Deus que é amor, nesse Deus que é misericórdia, e saber que nós somos imagem e semelhança desse Deus. Antes de tudo existir, só existia Deus, e Deus já era amor. E existia Deus, que é Deus em 3 pessoas, Deus que é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. O amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho e o amor de Deus Espírito Santo é um amor comunhão. E esse amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez que, num determinado momento do tempo, Deus quisesse nos criar. E Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Então nós também somos amor. Cada vez que um de nós se enfurece, está indo contra a sua natureza. Cada vez que um de nós é violento, é ódio, é rancor, está fazendo mais esforço do que se vivesse o amor. Porque a natureza do homem é amor. Porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos por um Deus que é amor, fomos feitos por amor e fomos feitos para o amor. A natureza do homem é essa. Saber que viemos do amor, saber que viemos por amor e saber que viemos para amar. Amar e sermos amados. E antes que desse qualquer complicação, Deus nos ama primeiro. Então, a graça de Deus já nos basta. Para ajudar nesse domingo da alegria, a liturgia nos traz essas leituras maravilhosas. A primeira leitura que nós proclamamos hoje é do livro das Crônicas. É mais ou menos como a gente pudesse imaginar em crônica mesmo, não é uma crônica. O livro das Crônicas, e na Escritura Sagrada são 2, é o primeiro e o segundo Crônicas, são crônicas da história da salvação. Está lá no Antigo Testamento, e o cronista, o escritor sagrado, vai lembrando das coisas que aconteceram. Então hoje, no capítulo 36 que nós proclamamos, o livro das Crônicas lembra dos dias do tempo da opressão do povo, dos dias que o tempo murmurava contra Deus, dos dias em que Deus teve que mandar a salvação. E aí o cronista nos traz assim, naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes, olha do que ele foi lembrar, todos os chefes dos sacerdotes e o povo de Deus multiplicaram suas infidelidades. Um tempo em que o povo multiplicava as infidelidades, multiplicaram suas infidelidades, imitavam as práticas abomináveis das nações pagãs. Veja, nós hoje dentro dessa igreja aqui, em torno de 600, 700 pessoas, nós somos aqui nessa igreja hoje uma nação o quê? Pagã? Não, pelo amor dos meus netinhos, nós somos uma nação cristã. Agora, se nós aqui dentro dessa igreja somos uma nação cristã, nós temos que ter práticas cristãs. O cronista lembra que houve uma época em que aqueles que se diziam de Deus estavam imitando as práticas abomináveis das nações pagãs. É quando um cristão faz coisas que são próprias dos pagãos. Quando você se ira, quando você guarda rancor, quando você machuca alguém, quando você se prostitui, quando você fica perdendo tempo na pornografia, você está fazendo práticas pagãs, filho. Sim, e não adianta vir historinha, ai, temos que conhecer o nosso corpo, ai, temos que buscar o prazer, ai, serpente filha da mãe que a gente já vai ver. Aquelas pessoas estavam impregnadas de práticas pagãs, se dizendo de Deus, mas as práticas não eram de Deus. Eu digo que eu sou de Deus, mas as coisas que eu faço não são. As pessoas estavam praticando essas coisas que são abomináveis, e que são as coisas das nações pagãs e não das nações cristãs. Estavam profanando o templo, e aí era a profanação do templo. Mas nós sabemos muito bem que nós temos o templo de pedra e podemos profanar esse templo. Outro dia, profanaram o templo. Nós temos aqui a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, a igreja velha que nós chamamos, a igreja ali da Rua Velha. Já tem 112 anos a comunidade, foi a primeira igreja de Barreiros.
E outro dia, satanistas foram lá e profanaram, picharam a porta com as inscrições satânicas e tal. Tivemos que pintar, pintamos, eles foram lá na outra semana, picharam de novo, a gente pintou de novo. Profanando o templo. Mas existe um outro templo que pode ser profanado. Qual será? Dou-lhe uma. Qual é o outro templo que a gente pode profanar? Nós outros. Ou acaso não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? Essa é uma pergunta bíblica, não é do padre. Acaso não sabeis que sois templo onde habita Deus? Você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Você não sabe que você é habitado por Deus? Que em você mora Deus? O Espírito de Deus está em você? Profanavam o templo de pedras, e profanavam o templo que é o nosso corpo. Nós profanamos o nosso templo com tantas práticas que não são cristãs, que são pagãs. Nos deixamos enganar, iludir, e vamos vivendo essas práticas. Ora, o Senhor Deus se enfureceu num determinado momento com essas pessoas que estavam abomináveis, praticando essas coisas que eram próprias das nações pagãs, pessoas que estavam longe daquilo que diziam ser. E aí o Senhor se enfureceu. Mas antes, a palavra lembra da gente de uma coisa que acontece nos dias de hoje. Quando o povo estava se afastando de Deus, o que o Senhor fazia? O Senhor Deus, Ele mandava todos os dias, frequentemente, mandava mensageiros para trazerem a palavra de Deus, enviava seus mensageiros, seus enviados, que estavam ensinando, admoestando-vos, palavrão, né? Admoestando-os, e ensinando de coração, com compaixão, a trilhar o caminho de Deus. E a mensageiros, naquele tempo como hoje, os mensageiros de Deus, e não são poucos. Hoje nós temos a internet aí, que tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. Temos muitas pessoas ali pregando, ensinando coisas boas, coisas de Deus. Temos acesso, podemos entrar ali, perguntar qualquer perguntinha sobre o cristianismo. Podemos entrar ali, acessar o catecismo da Igreja Católica. Entramos no celular, na palavra de Deus, na Bíblia. Já tem ali livros disponíveis de santos. Tem filmes religiosos que a gente pode acessar. E a gente pode escolher, vou ver um filme religioso ou ver um filmezinho de putaria. A gente esquece, a gente escolhe. Veja, o Senhor enviava mensageiros todos os dias para ensinar, para admoestar. O que eles faziam? Eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam a palavra dos enviados de Deus, zombavam. Quanta zombaria tem dos filhos e filhas de Deus? Hoje de manhã aconteceu uma coisa muito interessante nesta igreja. O mesmo evangelho que estamos pregando agora, e pela manhã eu entrava na porta da igreja, bem no comecinho da missa, e uma senhora veio para mim, a missa começando já, canto de entrada, eu já na procissão de entrada, e a senhora assim: padre, por favor, o que a gente faz quando as pessoas ficam irritadas com a gente porque a gente vem na igreja? Ora, o que incomoda o mundo? O que incomoda você vir à igreja rezar? O que incomoda você ter dentro da sua casa uma imagem de um santo de devoção sua? Por que tem gente que se irrita porque você está fazendo as práticas quaresmais? Por que tem gente que fica zombando de você porque você vem para a via sacra? Por que tem gente que zomba de você quando você coloca dentro de casa um hino cristão? E as pessoas dizem: só ouve agora coisa da igreja, vai virar a mulher do padre agora. O que incomoda o mundo? Você ser de Deus? As pessoas zombavam, diz o cronista, zombavam dos enviados de Deus, e aí a ira do Senhor se abateu sobre eles, e aí eles foram cativos. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos aqueles que não morreram pela espada. O Senhor Jesus Cristo, lembra isso no texto do evangelho que a gente acabou de proclamar de João, quando Jesus diz assim, Jesus falando com Nicodemos, é o diálogo de Jesus e Nicodemos no evangelho de João. Jesus diz: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para ser condenado, mas enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo, porque o mundo já estava condenado. Qual que é o salário do pecado? A morte. Então o mundo já estava condenado. Para deixar que a gente fosse condenado, era só não vir ninguém.
Mas o Senhor não queria que nós fôssemos condenados. Ele quer que nós sejamos salvos, então Ele envia o seu Filho único. Jesus vem para nos salvar, não é para nos condenar. Porque daí a serpente enganadora do mal, ela diz aí fora, na igreja não pode nada, na igreja tudo é pecado. Veja, na igreja só é pecado aquilo que é pecado. Na igreja pode tudo. São Paulo diz no texto dessa escritura, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quando Jesus Cristo começa a lembrar, filhos amados, conversando com Nicodemos, e Jesus diz, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. De qual momento da história da salvação Jesus está falando, você sabe? Por que ele fala dessa serpente que Moisés levantou no deserto? O povo de Deus estava na travessia saindo da escravidão para a liberdade da terra prometida. O povo ia da escravidão para a liberdade, atravessando o deserto, e em algum momento o povo começou a murmurar contra Deus. Quando o povo começou a reclamar, murmurar contra Deus, começaram a ver serpentes, cobras venenosas, mordiam o calcanhar das pessoas. E o que acontecia com quem era picado pelas cobras? Morria. Qual que é o salário do pecado? A morte. A serpente, o veneno da serpente, a serpente que enganou a Eva no paraíso, né? Eva, come essa maçã. Não, Deus mandou não comer. Come, Eva. Não, não vou comer não. Come, boba, que emagrece. Ah, então vou dar uma dentadinha. Falou que emagrecia. Ela mordeu a serpente. Nham, 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 comeu a maçã. Veja, filhos, é a serpente enganadora. É o veneno do mal. O veneno do mal pica o calcanharzinho da pessoa, e a pessoa picada pelo veneno do mal morre. O veneno do mal quer picar você, e nós somos picados pelo veneninho da serpente. Quando a gente cai nas seduções do mundo, nas tentações do mundo, quando a gente deixa a enganação bater forte no ouvido da gente e trazer para o coração. Os mensageiros de Deus, a palavra de Deus, o evangelho, as músicas, os salmos chegam no nosso ouvido, e às vezes nós não deixamos vir para o coração, mas às vezes os enviadinhos de Satanás a gente traz para o coração. A serpente enganadora às vezes a gente deixa chegar no coração, e daí a gente faz as praticazinhas abomináveis, nos dizemos cristãos e fazemos coisas que são dos pagãos. E aí, mesmo nesse momento, por isso que hoje é domingo da alegria, porque mesmo nesse momento, a história que Jesus está lembrando, no deserto, Moisés vai recorrer a Deus. Moisés diz para o Senhor: Senhor, olha, tirastes os teus filhos da escravidão do Egito para levá-los à liberdade da terra prometida. Agora eles estão sendo picados pela serpente do mal, vão morrer todos no deserto. Tu vais deixar isso acontecer? Aí Deus diz: olha, Moisés, puxa vida, tá bom, cara, como eu sou um Deus muito bonzinho, faz o seguinte, Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca numa haste. Deus mandou fazer uma serpente de bronze. Deus mandou fazer estátuas, serpente de bronze, os querubins para a Arca da Aliança, mandou pintar as paredes do templo quando Salomão foi fazer. Então essa coisa de imagem, não é nada disso que esses trouxas falam aí, que não leram a Bíblia, que não estudaram teologia, que não contextualizam a palavra de Deus. Deus mandou fazer serpente de bronze, e Ele deu uma orientação: coloca na ponta de uma haste, todo mundo que olhar, invocar o nome de Deus e olhar para essa serpente, vai acontecer com eles, mesmo que tenham sido picados pela serpente, vão ficar o quê? Curados. Jesus lembra hoje, para dizer isso para mim e para você: a serpente do mal, o veneno do mal, o veneno do pecado, fica mordendo a gente, mesmo que a gente tenha sido mordido pelo veneno do pecado. E aí, são tantos venenos distintos. Se a gente olha para o Cristo na cruz, com um olhar de fé e acredita, nós somos curados, porque é para isso que Ele veio. Veio para nos curar, veio para nos salvar, veio para que o mundo seja salvo e não condenado. Veio para que o mundo seja salvo e não condenado. Agora é preciso que a gente olhe para o Cristo, não só com os olhos do rosto, mas com os olhos do coração, com os olhos da fé.
crendo que Jesus Cristo passou pela cruz para nos redimir dos nossos pecados, crendo que Jesus se entregou por amor de nós, crendo que Ele é misericordioso. Porque, filhos, a serpente enganadora, o que ela faz? Ela te seduz, ela te leva a pecar, e depois ela te joga no lodo, na lama, aponta o dedo para ti e diz: você não vale, você não presta, você é um pecador, você caiu no pecado, você não tem mais valor para Deus. O que Deus faz? Deus te vê na lama, no lodo, no chiqueiro, na lavagem. Deus te vê fazendo as práticas pagãs, e Deus te diz: você é meu filho amado, olha para mim, olha para a cruz, foi por ti, porque eu te amo, como diz aquela canção, eu te quero de volta. Enquanto o demônio te leva a pecar, depois fica rindo de você, te deixando no chão, o Senhor Jesus fica triste com o teu pecado, mas Ele te quer de volta, te quer com Ele. Essa é a misericórdia. Para isso Ele vem, para isso Ele assume as nossas culpas, para nos trazer a vida. Agora, tem uma coisa que é tão triste, que diz no Evangelho, nesse domingo da alegria, mas que diz para alertar o nosso coração. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do Homem. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. A luz está aí. Por que os homens preferiram as trevas? Porque suas ações eram más. Quem pratica o mal, naquela época, hoje já mudou. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Naquela época, quem fazia o mal fazia só na escuridão da noite, Quem roubava só roubava de noite, ninguém roubava de dia. Ninguém matava de dia, quem ia matar ia de noite para matar. Hoje em dia se rouba a qualquer hora, se mata a qualquer hora, se para no trânsito para te roubar a qualquer hora, se rouba na frente da polícia, atrás da polícia, do lado. Hoje, mas nessa época que era só nas trevas, na escuridão, que se praticava o mal. Hoje se fuma maconha na frente de todo mundo, adultera na frente de todo mundo, trai e ainda publica, nas redes sociais. O demônio está fazendo uma festa tão terrível. No inferno é cervejada todo dia, rindo das almas que estão indo para o inferno. Cada alminha que vai para o inferno, a diabada faz uma festa no inferno. Cerveja, chope, carne, para as almas perdidas. Aqui, na época em que o Senhor Jesus fala isso no Evangelho, as pessoas praticavam mal escondidinhos, de noite, nas trevas, e já era ruim. Imagina hoje, onde se trai a luz do dia, onde se mata a luz do dia, onde se. E muitos desses se são cristãos, que adotaram práticas que são pagãs. Muitos que não veem a luz do dia, muitos que preferem as trevas, a escuridão da noite, porque tem medo da luz. A gente falava outro dia, das pessoas que dizem assim: sou cristão, mas não preciso ir na missa, porque a pessoa tem justamente medo de vir na missa, Adolescentes, jovens, adultos, idosos, medo de ir na missa, porque lá na missa vai ouvir coisas que vão fazer com que a gente tenha que tomar uma decisão. Eu sigo no caminho que eu estou, pagão, ou eu vou mudar, ou eu vou converter. Daí a pessoa tem medo do confronto. A gente vive aqui na igreja convidando para ir para retiro. Vai no retiro, vai no retiro, vai no retiro. Tem gente que tem medo de ir no retiro. Medo. A gente vive convidando. Toda quinta-feira tem adoração. Tem gente que tem medo de ir na adoração. Medo de chegar pertinho de Jesus. Medo. Mas é medo por causa das práticas pagãs. Porque daí a pessoa tem medo de ser confrontado.
e agora vou ter que deixar as práticas pagãs e viver as cristãs. A luz está aí, filhos. Todos os dias Deus envia mensageiros. Muita gente continua zombando de Deus, mas todo aquele que olhar para o Senhor não será confundido. Deus está no meio de nós para nos salvar, nos trazer vida. Na oração a gente diz assim, nessa época de quaresma, né? Deixando de lado as coisas que passam, nós nos ocupemos daquelas coisas que não passam. A gente olha para o lado na nossa vida, né? A gente olha tantas pessoas escravizadas em tantas escravidões, pessoas que foram enganadas pela promessa de liberdade, né? O demônio, ele engana prometendo liberdade, prometendo prazer, prometendo felicidade. Ele diz assim: vem aqui, você vai ser livre. O padre vai exagerar agora, né? Um exagerinho. Mas o demônio diz assim, é um exagerinho tolo, né? Só para a gente: bebe esses 5 litros de cachaça aqui que você vai ficar feliz, você vai se soltar, vai se alegrar a noite toda, vai contar um monte de piada. Bebe esses 5 litros de cachaça aqui que está tudo beleza para você, você vai viver uma alegria. Aí a pessoa bebe, no dia seguinte está acabada, depois vem o vazio, depois vem o vício, e aquilo que era uma promessa de liberdade, da serpente que picou, se transformou numa escravidão. Por que a maioria das pessoas se viciou em drogas? Porque a promessa era de liberdade. Se droga para você ser livre. Hoje estão presas. Nós temos os irmãozinhos que a gente tenta ajudar aí na rua. Falar nisso, eu tenho que outro dia prestar contas da casa que a gente montou ali com a sua ajuda para aquela família da rua que nós tiramos. Mas mesmo que os veneninhos da serpente nos pique, olharmos para o Cristo que se entregou por amor de nós e voltarmos às práticas cristãs, nos trará a verdadeira felicidade e a vida eterna. Filhos amados, nós temos um Deus que nos ama e a sua graça nos basta. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.